Conexão certa. Vamos lá. Vamos lá, começar nossa nova live. Estamos ao vivo, vou esperar entrar gente para alguém poder me dizer se está me ouvindo. Vamos ver mais alguém que vai entrando aí. Camila, já que tu entrou, me diz se o som tá bom. Faz favor. Camilinha Sacomori. Tudo certo? Tá. Então, vamos esperar o Fabiano entrar. Deixa eu já ver se eu encontro meu querido amigo aqui. Acho que é nas carinhas aqui, ó. Vamos ver. Pessoas. Ó, transmitir ao vivo com... Vamos ver se entra o Fabiano. O Fabiano não entrou ainda. Então, enquanto o Fabiano vem... Enquanto o Fabiano vai entrando, eu vou tradicionalmente... Ó, o Fabiano entrou, então eu vou dar um oi pra ele aqui, ó. Já que ele entrou, não vou perder o tempo com as minhas coisas, né? Guardando Fabiano Ramos para transmissão ao vivo. Fala, meu querido. E aí, Edinho? Tudo bom? Tudo. Obrigado, Carol. Vou começar tradicionalmente, antes de te agradecer, com aquela nossa poesia, né? E para quem me conhece sabe que essa poesia, ela marcou minha vida num periodinho de tempo e diz assim, ó. É a Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo, por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Não vou seguir adiante, mas é esse tempo que está passando já há um ano, por um motivo que tem nos atormentado muito, e parece que agora a gente está chegando no momento de realmente vencer e virar essa batalha. O mesmo tempo que eu agradeci agora, o tempo que passou por esses tantos grenais não vencidos, e hoje ele me dá o direito de comemorar a vitória do meu time, que eu estou sem voz de tanto gritar aqui com a Bibi. Então é todo esse tempo que a gente vem exaltar aqui para comemorar a chegada da vacina. Então dispensa a apresentação de todos, o meu querido amigo Fabiano. Fabiano, ele, apesar da fama enorme, ele está sempre junto da gente, ele está sempre junto dos amigos dele, e é uma coisa que torna ele essa pessoa mais nobre ainda que ele é. Fabiano, ele foi alvo de uma confusão super grande essa semana aí, e a mídia não largava ele de mão, mas eu quero aproveitar esse momento público para parabenizar o trabalho do Fabiano, e eu penso que talvez ele seja uma das pessoas mais importantes a nível nacional no combate ao Covid. A pessoa que foi responsável por todo o trabalho conduzido aqui no Rio Grande do Sul da Coronavac. Isso é um motivo de grande orgulho para a gente que é amigo dele, para a gente que conhece o Fabiano, e te agradeço muito por estar presente aqui conosco no Nasce, dando esses minutinhos tão preciosos do teu tempo aqui para poder sanar dúvidas das nossas gestantes e das pessoas que nos acompanham. Fabiano, muito obrigado por estar aí com a gente. Vamos começar? Vamos lá. Obrigado, Edinho. Obrigado ao Nasce pelo convite mais uma vez para estar aqui com vocês, conversando. Um monte de amigos entrando aí, já estou vendo. E nós vamos discutir saúde, né? Não futebol, né, Edinho? Não. Sabe que chegaram a me dizer que a minha poesia hoje devia ser o hino do Inter. Eu disse, não. Tem muita gente lá no NAS que é gremista. Vamos falar oração ao tempo, eu dou só uma letrinha. Fabiano, mas vocês estão na frente. Vocês têm 2 anos e meio aí para comemorar. Estão bem longe. Deixa eu curtir um pouquinho agora esse momento que talvez venha lá no fim de fevereiro aí com um campeonatinho. Quer nos dar um panorama geral aí das vacinas?
quantas a gente anda, o programa do governo, ali, só para a gente fazer uma introdução, que hoje está cheio de coisa e eu quero lembrar as pessoas que entraram duas coisas. Desculpa eu roubar essa tua palavra, Fabiano. Primeiro que amanhã, a Camila me pediu, amanhã está começando as inscrições no curso de gestante do NASS, essa primeira edição do ano, que vai ser em março, que tinha muita gente pedindo uma nova edição. Então, só quem quiser se inscrever ou informação, entre em off lá, pede inbox para a Camila. E quero só lembrar que o espaço é para todo mundo tirar dúvida. Então, ponha suas perguntas no ar, que eu e o Fabiano a gente vai tentar, eu mais para a parte da gravidez e o Fabiano no geral, a gente vai tentando esclarecer as dúvidas de todos. Quer dar o panorama das vacinas, Fábio? Ô, Fabiano. Bom, nós estamos aí com 6 ou 7 vacinas, mais ou menos, né, terminando em fase 3 ou algumas já vindo para a população, né? Se a gente considerar as mais conhecidas aí, tem duas de RNA, a mais utilizada até o momento, a vacina da Pfizer, então, né, Europa, muitos países, eu não sei te dizer quantos países estão utilizando já a vacina da Pfizer. Infelizmente, né, para o Brasil não houve nenhuma negociação assim dessa vacina, ou pelo menos nenhuma negociação efetiva, que a gente saiba, né? Tem a vacina da Moderna também, nos Estados Unidos, também deve começar em seguida em outros países, né? Também uma vacina de RNA, pelo menos outras 3 vacinas de vetores, que são, né, quando tem um outro vírus que carrega partes do coronavírus, né? Essa da Janssen, que é uma vacina bastante promissora também, dose única. A Sputnik, que é uma vacina russa, e a de Oxford, né, que a gente teve uma ótima notícia aí que está chegando no Brasil, se eu não me engano chegou hoje, Chegou né, hoje. e que foi testada também aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, aqui no Hospital de Clínicas, né, uma vacina bastante promissora. E a vacina Coronavac, que é de vírus inativado, tem uma outra também, também de origem chinesa, de vírus inativado, né, mas que essa possivelmente a gente não vai ter também acesso, só na China, que eu saiba até agora, e outros países asiáticos, por enquanto, estão começando a utilizar. Então tem aí 6, 7 vacinas mais próximas, né, da gente, mas na prática, no Brasil, 2 vacinas, então a vacina Coronavac, né, Sinovac, Instituto Butantan, que nós testamos, eu tenho falado para todo mundo também, a gente tem que lembrar que teve um outro centro muito importante no Rio Grande do Sul, que foi Pelotas, com a professora Geucimara. Eles começaram mais tarde no estudo, né? Nós tínhamos 12 centros inicialmente no Brasil, e depois foi adicionado mais 4 centros, um desses centros na cidade de Pelotas, na Universidade Federal, e fez um excelente trabalho, né? Assim, eles colocaram mais de 600 voluntários lá em Pelotas, contribuindo muito, estão contribuindo bastante para o trabalho. Então, né, quando fala, claro que a gente foi o pioneiro assim no Rio Grande do Sul, então, mas tem que lembrar muito deles aí, estão bastante presente no trabalho, fizeram um excelente estudo lá também, né? E continuam. Tá? E a vacina de Oxford, né? Então, como eu falei, testada também no Hospital de Clínicas pelo Alexandre Schwartzwald lá em Santa Maria. Fizeram também um baita trabalho aí nessa testagem no Rio Grande do Sul. Tem que lembrar bastante deles, né? Então, o panorama é mais ou menos esse, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva de chegar a 40 milhões de doses da Coronavac até final de abril, se eu não me engano, início de maio, pelo que está previsto. Tem algumas faltas de insumos que têm acontecido, mas a gente espera que esse número seja alcançado em breve. E tem esses 2 milhões chegando aí de Oxford, e eu não sei qual é a perspectiva de Oxford de chegar
mais, né? O número deles eu não tenho certeza. Quem está mandando pergunta, eu estou anotando tudo, fica aqui, mas eu tô tentando seguir um roteirinho, eu tenho um roteiro, tudo isso está sendo perguntado. Eu vou tentar ao longo da live aí esclarecer com o Fabiano. Fabiano, tu consegue nos dizer mais ou menos assim qual é o programa que o governo está desenhando? Tipo, começou com os profissionais da saúde, ok. Até quando tu acha que vai com os profissionais da saúde? Por que que alguns profissionais que não são linha de frente já estão vacinados, outros não? Isso é um motivo de grande discussão e briga entre colegas. Por que que tu está na frente e eu não estou? Quando é que o povo, a população vai se vacinar? Qual vai ser a prioridade? Consegue nos dar um desenho assim? É difícil dar datas, né? A gente vai depender muito dessa capacidade de produção, né? E de chegada de mais vacinas, especialmente da de Oxford vindo da Índia. Eu acho que esse calendário do governo, talvez ele não vá ser mantido, né? E a gente está vendo isso, infelizmente, com esse início nos profissionais da área da saúde, né? Que foram programados de ser os primeiros a receber, os que estão na linha de frente, que estão atendendo pacientes com Covid. Aqui em Porto Alegre, o que foi a determinação da secretaria, né? Foi feito um cálculo por instituição, por hospital, baseado no número de leitos de atendimento Covid nos profissionais que estão atendendo, né? Então, assim, hospitais grandes, né, tiveram aí 700, 800 doses de vacina, 1.000 doses, o que não fecha um terço aí do quantitativo necessário para a maioria das instituições. Então vai depender muito da capacidade, né? A gente vê isso que está falando, né? Muitos colegas, muitos profissionais que realmente deveriam até ter indicação da vacina não tem entrado na prioridade, né? Apesar de ser prioridade, né? Mas por falta de doses tem sido em alguns locais não todo mundo priorizado como deveria, né? Então isso a Fabiano, gente vê no dia a dia. é que me intriga, me incomoda assim, ó. Hospitais grandes de linha de frente do Covid. Porque tem hospitais em Porto Alegre que são referência para atender Covid. Tem os outros hospitais que não são. Tá? Alguns desses hospitais que são referências ganharam, por exemplo, hospitais com 3, 4 mil funcionários. Ganharam 1.000 doses. Hospitais que não são referência já tiveram quase todos os seus profissionais vacinados. E isso, eu estou falando porque eu sei, tu sabe, a gente convive com esses profissionais, a gente convive dentro dos hospitais. Então, essa lógica que eu não consegui entender, eu não sei se tu tem o que eu falei com o pessoal da secretaria, os hospitais pediram números X de doses e a secretaria, pelo que eu Isso, entendi, deixa eu defender um pouquinho a Secretaria de Saúde, assim, né? Eu tive na última reunião da Secretaria e foi feito uma planilha, foi disponibilizada uma planilha para todos os hospitais, para todas as instituições que estão atendendo Covid. E foi baseado nesse número de leito que cada hospital fez o seu pedido, o seu quantitativo, né? Obviamente, assim, começa a surgir algumas categorias ali de profissionais, alguns locais que talvez não tenham sido pensados no momento de cada instituição solicitar as vacinas, né? Então, isso pode ter sido um erro de cálculo de cada instituição. Claro que tu tem 3.000 funcionários, tu quer vacinar os 3.000. Só que tem mais o corpo clínico, né? Tem os médicos que circulam no hospital, tem os médicos que fazem exames eventualmente dentro do hospital e que estão expostos, né? Então, tem um quantitativo que é muito superior, Claro, a né? gente, quando fala em saúde, a gente não está pensando. Vem a nós o médico, mas é o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o pessoal do laboratório que coleta, o pessoal da limpeza que está higienizando aquele espaço que tem que ter. Está exposto, não, sem dúvida. Os atendentes que estão atendendo esses pacientes, muitas vezes em
num local fechado, né? Estão se expondo Claro. ali o tempo inteiro. Então, isso tem que ser bem quantificado, Quantificado. né? E a É. impressão é que, assim, todo mundo trabalhou com um quantitativo que o governo Aham. recebeu e, obviamente, esse quantitativo não vai dar para todo Claro. mundo Não, nesse primeiro momento. não, eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo um pouquinho. Foi a primeira leva, foi a primeira linha, agora vai se distribuindo mais. Mas já nesse início, por exemplo, para o interior do estado, o critério foi o mesmo, o número de leitos em cada cidade, porque tem, sei lá, por exemplo, sem falar nome de cidade ou o quê, mas tem dermato, por exemplo, que está vacinado em cidade do interior e tem médico de linha de frente aqui que não recebeu ainda, entendeu? Essas discrepâncias que é difícil, é heterogêneo o grupo, mas tá Tem nebuloso muito. ainda, né? Tem, não, tem muita fila sendo furada, né? A gente sabe disso, né? A gente tenta evitar. Eu hoje mesmo, né, na própria pesquisa, nós estamos tentando vacinar todo mundo da pesquisa o mais rápido possível, né? Nós temos 1.330 voluntários aí que estão incluídos no estudo. Todos esses voluntários, quem recebeu o placebo, tem a vacina garantida, certo? Só que o que acontece? Nós não conseguimos fazer a quebra do cegamento de um dia para o outro. Nós temos que fazer essa quebra do cegamento individualmente e nós estamos chamando todo mundo com preferência de idade, né, os idosos, então, primeiro, e quem foi entrando no estudo, certo? Tem, obviamente, algumas pessoas que já tinham agendamento, então a gente foi mantendo essas pessoas também, não para não trocar, porque tinham que voltar dentro dessa janela, e isso a gente está tentando manter. Só que o que acontece? Muitas pessoas que participaram do estudo, por achar que são placebo, estão fazendo nas suas instituições a vacina, Uhum. certo? Uhum. Ou muitos que voltam Ah, por vão lá, fazem a quebra do cegamento e não querem receber a vacina lá e querem receber na sua instituição, né? aham. Hoje eu comentei assim, né? Nesse momento que a gente tem escassez, não é que as pessoas não possam sair do estudo, né? Todo mundo sai do estudo ao momento que quiser. Então isso é garantido. Porém, é uma responsabilidade também social de todo mundo que estiver receber a vacina no estudo para que não falte vacina para os outros colegas, né, da área da saúde. Então, tem Aham. muita gente que Ah, está se vacinando no seu hospital porque aham. não quer esperar 2, 3, 4 dias aí para voltar no centro de pesquisa para Aham. fazer a quebra do cegamento e ver se recebeu a vacina ou se recebeu o placebo. Fabiano, agora tu falou da quebra do cegamento. Talvez para quem não entenda isso, as pessoas que entraram no estudo da Coronavac, os que não receberam a vacina, os que receberam o placebo, eles estão sendo chamados para receber a vacina agora. Uma pergunta que eu faço diretamente para ti: isso não vai nos prejudicar depois no conhecimento da eficácia a longo prazo da vacina? Porque vamos pensar, a gente tem o quê? 3 meses de estudo da Coronavac, já da primeira dose, do primeiro que recebeu e entrou no trabalho, mais ou menos 3 meses. Se a gente, Sim, se a gente quebrar o cegamento agora para dar vacina para todo mundo, ok, eu compreendo, a vacina se mostrou eficaz e faz parte do que a gente precisa proteger a população, beleza? Só que vai passar, digamos, a partir de 3 meses está todo mundo vacinado, a gente perdeu o outro braço do estudo, que era do grupo placebo, e daqui a pouco sim. as pessoas vão começar a se reinfectar de novo. Eu não sei se teve 50% de reinfecção no grupo que tomou a Coronavac e seria 100% de reinfecção no grupo placebo, porque eu Sim. quebrei o segmento. Não sei mais se a vacina está funcionando ou não. Não, Não, tu tem razão do ponto de vista, né, estatístico, assim, digamos, mas do ponto de vista ético, tu tendo uma vacina liberada, a gente não pode manter o grupo placebo, né? Tanto é que se viesse uma outra vacina da Pfizer, de Oxford, antes, isso previa já no projeto que os participantes podem receber a outra vacina e seguir no projeto de pesquisa, Aham. certo?
Ah, Então, isso está previsto, porque eticamente não pode se manter um grupo placebo tendo, né, uma vacina para uma população que está muito exposta, né? E, por outro lado, uma coisa que a gente discute bastante hoje, eu conversei com um dos participantes, né, que a eficácia da vacina, ela está muito relacionada à população estudada, mas sendo uma população de profissionais da área da saúde, em muitas situações foi quebrado o cegamento anteriormente, onde muitos profissionais procuraram fazer aham, sabendo. exames Aham. sabendo que estavam, né, protegidos ou não, e de alguma Aham. forma Influenciou saber que no... estava protegido, Com ele certeza. ele se fica Ele menos perde o cérebro. protegido, Tu perde perde o o que tu cego, quer. mas ele se expõe mais, digamos assim, ou Aham. pode se expor mais, né, Claro. sabendo que tem um exame Claro. positivo, né, e que Não, teoricamente está imunizado. ou aquele efeito adverso que tu estava tendo e que simplesmente podia ser placebo, a pessoa para de ter no dia seguinte ao descobrir que não tem anticorpos. Pode? Né? Que não recebeu? Não, isso aí sim. Mas, ok. Eu não. Não, mas Eu, tu tem razão no sentido de que o estatístico, ideal né? Eu seria, não vou saber se a seria a vacina vai gente. continuar funcionando, não. Nós vamos saber. Não, nós vamos acompanhar todos os voluntários por pelo menos um ano. Né? Então, assim, nós vamos ter a imunogenicidade da vacina ao longo desse tempo e nós vamos ter essa capacidade de proteção. Né? Uhum. Então, nós vamos ver se esses participantes eles vão desenvolver doença ao Sim, longo do tempo. quanto vai diminuir? Né? É. Tá bem. Fabiano, a gente está vendo, os profissionais da saúde começou. Hoje chegou mais 114 mil doses, eu acho, da de Oxford, e semana que vem já vão distribuir. As pessoas comuns. Até entrou uma pergunta que eu não tinha posto no meu roteirinho aqui, mas de profissionais que não estão dentro de hospital. Perguntaram de médicos que atendem em clínicas, apenas privadas, se essas clínicas vão ter acesso à vacina, se vão ter, quando vão ter. E da mesma forma eu te pergunto, vamos pegar um senhor de 75 anos, 80 anos, comum, que não é profissional da saúde, aposentado, quando que vai começar essa linha de vacinação para eles? Na verdade, estava previsto para já iniciar, né, ao mesmo Concomitante? tempo, concomitante, idosos acima de 75 anos, os que moram em casas geriátricas, indígenas, quilombolas e os profissionais da área da saúde, né? Ah, Então, essa é a previsão ao mesmo tempo. Claro que com esse quantitativo de vacinas, né, a gente começou pelos profissionais da área da saúde, alguns locais do interior que já tinham previstos, né, um quantitativo de doses, já cada local estabeleceu a, a, o encaminhamento dessas doses, né? Então tem locais fazendo já em clínicas geriátricas e tal, não só em profissionais da área da saúde, né? Agora vai depender muito, né, do quanto vier de vacina, não tem muito Fabiano, que... está previsto assim, para o cidadão comum, que quando eu falo comum, não é que o outro é incomum, mas que não trabalha, só para deixar claro, né? Eu estou tentando ser o mais que não trabalha na apartidário hora da na saúde. área da saúde. Eu estou Vai ser tentando ser no o mais mínimo lá por apartidário. março, Tá, mas ele vai vacinar onde? No posto? Vai em algum vai hospital? vacinar no posto. No posto. E muitas vezes que me perguntam, tem que ter o cartão do SUS? Tem algum aplicativo para tu te inscrever, de repente, porque tem um monte de pessoas que estão na mesma condição. Por que, que um vai passar na frente do outro? Tem alguns aplicativos, tá, de algumas cidades, tem do próprio governo do estado, onde eu vi a secretária do estado. Eu não acessei esse aplicativo, mas tem um aplicativo onde tu te cadastra, né, e provavelmente vai respeitar como é a vacinação da gripe. Tá? Então, os meus locais, os postos de saúde, os hospitais vão ficar só vacinando
os seus colaboradores e, eventualmente, os seus pacientes, né? Como é a campanha da vacina da gripe. Mas isso ainda vai demorar bastante tempo, né? A previsão para pelo menos os idosos acima de 60 anos, eu acredito que não seja antes de final de março, abril, né? Para que eles comecem a receber vacinas. Até que a gente consiga vacinar todo esse quantitativo Contingente. de pessoas que são prioridade, né? E o que a gente está vendo é bem o que tu citou antes, tendo uma dificuldade de vacinar os próprios profissionais da área da saúde nesse momento, né? Faltando doses ainda, né? E teve uma pergunta ali, acho que foi da Paula, né? Se quem Aham. fez a primeira dose está Tem a segunda garantido a garantida. segunda? Em princípio, sim, né? É para estar garantido essa segunda dose. Então, a gente tem 350 mil, na verdade, doses até o momento no Rio Grande do Sul. Na verdade, são 170 mil pessoas vacinadas, né? Isso aí Entendi. dá. Aquela proposta, Fabiano, que falaram da. Até é legal, já que a gente puxou esse gancho da eficácia. Aquele projeto que se falou eventualmente de dar uma dose só e essa dose já gerar uma imunidade e tu conseguir vacinar um número maior de pessoas, daí tu consegue vacinar o dobro. Isso não vai ser feito. Não, acho que não tem lógica baseado nos estudos ainda, né? Então, assim, são vacinas, são vacinas até agora que foram estudadas com 2 doses. Nós até vamos ter resultados com uma dose só, mas até o momento não tem nada disso. A previsão é de ser usado 2 doses em quem for receber a vacina, né? O que Tá. pode ser feito, tá? Que pelo menos com a Coronavac, cara, terminou a luz aqui em casa, não sei o que aconteceu, Cara, nós mas é no estamos aqui, bairro. tu tá no escuro, nós estamos te ouvindo, não tem problema. Até tá bonito, Fabiano. Cara, Ah, para você ver que não é um problema aqui em casa e no bairro todo. aham. Agora Ah, voltou a luz, é, para aí. Não, ó, voltou. cara, se tu quiser ficar no escuro, eu não me importo. Tu não te importa? Putz. Fabiano, Ah, cara. deixa eu aproveitar isso que tu falou, eu entendi das 2 doses, então, a princípio, o programa é esse. Me diz o seguinte, ó, O que eu ia te. teve muita confusão da eficácia da vacina quando saiu a divulgação dos trabalhos. O pessoal leu, 50%, então não vou fazer, deu 50,4%, não vou fazer, não serve, não funciona. Claro que serve. Tu não quer, resumidamente, explicar para quem está nos vendo o quão forte é a eficácia da vacina? Vou explicar. Só queria complementar a questão das 2 doses, tá? Em relação à Coronavac, nos estudos de fase 1 e 2, se mostrou até com uma formação de anticorpos quando tu deixava para fazer a segunda dose mais próximo de 28 dias, certo? Uhum. Então, uma possibilidade é fazer essa vacinação, essa aplicação da segunda dose mais próximo do 28º dia, tá? Ah, mas por que que foi feito, então, Com com 14, 14 dias o estudo? Obviamente, porque a gente precisava de resultados mais rápidos, rápido. Uhum. né? Perfeito. Então, essa foi a justificativa. Em relação à eficácia, o que acontece é o seguinte: o que é a eficácia? Eficácia é quando tu tem uma proteção a um grupo exposto nas mesmas condições. Ou seja, eu tenho pessoas que receberam vacina, digamos, 10 pessoas que receberam vacina e 10 pessoas que receberam placebo. E essas pessoas são expostas à mesma condição de poder pegar a doença. Então, o que se mostrou? Que a eficácia da Coronavac era de 50%. Ou seja, das pessoas que estavam sendo expostas, né, à doença, metade, em relação
metade poderia pegar a doença e não desenvolver nada, e metade poderia pegar e desenvolver algum tipo de sintoma. Desses sintomas, o que foi visto? Sintomas, a proteção dela para sintomas moderados, né? Na verdade de leves, que significava, pela caracterização pela escala da Organização Mundial da Saúde, leve significa precisar algum atendimento médico ou uso de medicação, certo? Então, a proteção dela para leve ou moderado ou grave variava de 78% a 100%. Né? Então, os muito leves, que são aqueles que tinham algum tipo de sintoma e que não precisavam ter nenhum atendimento médico ou uso de medicações, né, hospitalar, e quando avaliado isso, então, passava para 50%. Né? Por que esse dado é um dado muito bom? Por ser uma vacina de vírus inativado, né? Por ser já bastante conhecida, bastante segura, não teve nenhum efeito adverso grave até o momento identificado, né? Os estudos não mostraram nada, tanto os de fase inicial quanto os de fase 3, tá? É uma vacina, então, que protege essas formas mais graves, que podem evitar, então, uma sobrecarga do sistema de saúde, né? E lembrando que foi feito em 100% de uma população de profissionais da área da saúde. Por que isso? Porque se botou uma vacina, a maior prova que ela poderia ter. Uma população que está muito exposta à doença, uma população que está muito exposta à carga de vírus, e ainda uma população que, como eu comentei antes, tinha a capacidade, em muitas situações, de identificar em qual grupo estava, se estava na vacina e se estava no placebo. E se tu recebeu a vacina, tu tende a relaxar nas outras medidas. Claro. Então, e mesmo assim não pegou. E mesmo assim não pegou. Então, assim, com tudo isso, né, ela caracteriza ser uma vacina realmente muito promissora, né? E quando chegando para a população mesmo, é muito provável que essa eficácia ela vai ser muito maior do que esses 50%. Não é só isso, eu acho o principal, né, Fabiano? O que a gente tem medo de pegar o Covid? A gente tem medo de morrer. Contra esse que vai morrer, Isso. que é o grave, ela está mostrando que é super boa, quase 100% de eficácia. Agora, ninguém tem medo de ter uma gripe, ou sintoma leve, ou sintoma gripal. Ok, para esses daí, 50% vão ter e 50% não vão ter. Isso aí é muito bom. A gente está reduzindo a superlotação hospitalar, que acaba sendo a causa de morte de outras pessoas. Isso é muito importante que fique bem claro para as pessoas. 50% eu não quero. Não, é 50% de leve, de grave é 100%. Isso. E o que a gente tem que lembrar, né, Edinho, é assim, ó, hoje os principais hospitais estão com 1/3, 1/4 dos seus leitos ocupados, muitas vezes, por pacientes com Covid. Então, tudo que gera de sobrecarga na área da saúde, né, o atraso em outros diagnósticos, né? Se fala muito em relação a atraso no diagnóstico de câncer, por exemplo, a mortalidade que a gente vai ter ao longo desse tempo. Então, se tu tiver uma vacina que previne, né, a gente ter mais leitos que deixa vazios, o hospital seguir funcionando para tratar as outras coisas. É isso aí. Exatamente. A nossa vida volta mais perto do normal possível, né? Perfeito. Agora, é claro, quando é que isso vai acontecer, né? A vacina, ela prevê 2 doses. Então, são pelo menos 28 dias, são mais 14 a 28 dias para a formação de anticorpos. Então, a gente vai ter a gente vai conseguir visualizar isso um pouco melhor a partir do 3º, 4º mês e dependendo da capacidade vacinal que a gente vai ter, né? Só assim. Fabiano, me diz o seguinte, assim, ó, a gente começou com a Coronavac, agora está chegando o Oxford. O governo vai, tipo, às cegas, direcionando. A pessoa, o profissional da saúde que está ali recebendo naquele momento, ele não tem direito de escolher.
nesse momento, não. Isso, Né? não, nesse momento. Nesse Nesse momento. momento, ele Tá não vendo vai coisa ter. mais. Tá. Sim, nesse momento, não. A única coisa é assim, quem recebeu o Coronavac, inicialmente vai receber na segunda dose Coronavac. Coronavac, Quem perfeito, recebeu a perfeito, vacina de Oxford vai perfeito, receber a vacina de perfeito. Oxford E aí, depois. e aí, já respondendo até uma outra pergunta que entrou. Quem recebeu a Coronavac agora? Digamos, num mundo ideal, que as empresas já começaram a produzir vacina de uma forma suficiente, já foi vacinado toda a população que está mais vulnerável. E as vacinas foram para a rede privada também. Uhum. Aquele que já tomou Coronavac pode tomar Oxford se quiser depois? Pode, são vacinas com mecanismos diferentes, né? Agora, o pode é sem nenhuma base científica para isso, Claro. né? Nesse momento, não existe nenhum dado de uso de associação de vacinas para justificar essa conduta, né? O que eu comentei até em relação ao estudo, que eticamente nós não tínhamos como contrapor, né? É assim, se a Coronavac não viesse para o mercado, para a população antes e viesse uma outra vacina, né? Por exemplo, a Pfizer, que começou ainda em dezembro em alguns países, se a Pfizer chegasse no Brasil, né? As pessoas poderiam receber a vacina da Pfizer e Perfeito. seguir no estudo até para a gente ver como é que elas iam Perfeito. se O comportar. comportamento. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Fabiano, o brasileiro, às vezes a gente diz assim, o negócio é esculhambado no Brasil e coisa. Não. A gente está em guerra e está fazendo as coisas direitinho da forma que dá. Ninguém está. Não, negativo. E não é o brasileiro que fura fila e coisa. Nesse caso, no mundo, está todo mundo se comportando mais ou menos da mesma forma. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: o camarada trabalha em 2 hospitais, tá? Foi chamado num hospital por ser linha de frente, recebeu o Coronavac. Aí ele sabe que no outro hospital chegou um lote de Oxford, por exemplo, para receber, para vacinar, e ele foi chamado lá no outro hospital também para receber a vacina. E o camarada não tem esse bom senso civil de respeitar. Pô, eu já recebi uma vacina, agora deixa o outro se vacinar, entendeu? Esse cara tem algum controle pelo CPF dele lá no Ministério da Saúde, lá em nível nacional, para impedir que ele tome, que ele burle esse sistema? Não. Não, Não tem. nesse momento não tem esse controle. Então, por favor, sejamos responsáveis com o do lado. Está todo mundo precisando, né, Fabiano? Foi o que eu comentei até em relação à própria pesquisa, né? O Hospital de Clínicas mandou um comunicado para os funcionários, nós também estamos comunicando isso, que quem estiver participando de algum estudo, permaneça no estudo, para receber a vacina do estudo, né? E não deixe de receber, porque assim, nós temos essas doses, né? Eu só não consigo usar as doses do estudo para quem não entrou. Então, eu não posso, se a pessoa que está participando, né, recebeu o placebo, e agora, na hora de receber a vacina, vai receber no seu hospital e deixa de receber do estudo, ela vai estar deixando que outra pessoa receba essa vacina, né? Claro. Tu acha que a Sputnik vai entrar também, Fabiano? Não sei, né? Eu sei que acho que foi o governo do Paraná que fez um pedido, mas pelo que eu sei, a Anvisa não, até esse momento, não tem nenhuma previsão de aprovação de outras vacinas, né? Essa ausência de dados dele não te dão um certo... A ausência de dados de eficácia, segurança deles, não te dão um certo desconforto? Acho que sempre dá, né, Dinho? Mas é difícil, assim, a gente falar sobre isso, assim, porque isso a gente passou com a Coronavac, né? Muitas críticas, teve muitas coisas políticas envolvidas, né? E a gente sabia do trabalho sério que vinha sendo feito, né? Até que os dados foram para a Anvisa, que a Anvisa aprovou, apresentou. Houve muita crítica sobre isso, né? E a gente sabia que o estudo era sério, os voluntários que estão participando, e eu sempre agradeço, né, a participação de muita gente. A gente teve muitos elogios, obviamente a gente não consegue agradar todo mundo, né?
Mas, assim, a gente sabia que o estudo era muito sério e tinham críticas a todo momento. Então, assim, eu não vou criticar, né, dados ainda não publicados da Sputnik. Eu acho que isso cabe às agências reguladoras avaliarem bem, ver se os Isso estudos aí. Isso. foram bem feitos, né? E por isso também a gente tem que ter um pouco de cautela, às vezes, quando a gente fala da Anvisa, por exemplo, porque eles têm uma responsabilidade enorme, né? Isso. Então, acho que Era tem nisso que eu que... queria chegar. Era nisso que eu é, queria chegar. A gente tem que acreditar que a Anvisa não vai liberar se não tiver uma vacina que seja segura para ser dada para a população. Essa é o isso. fundamento. Se a A Anvisa Anvisa... liberar, a princípio nós vamos tomar. Isso, exatamente. É como outras medicações, outras, né, drogas que são avaliadas também. A Anvisa, por exemplo, da Coronavac, tem o acesso do banco de dados total da vacina, né? Eles vão fazer uma avaliação, nós vamos ser avaliados agora, são 400 no Brasil que serão avaliados. Nós seremos um dos centros que serão avaliados. Então, assim, eles fazem um trabalho muito sério, né? E eu acho que a gente tem que confiar nesse trabalho da Anvisa nesse momento também. Fabiano, agora eu já vou entrar na gestante, porque é nosso foco de hoje falar um pouquinho de gestação e lactação. Mas antes disso, para a grávida poder entender a diferença da vacina, se está tomando de vírus atenuado ou não. Isso é uma coisa que tem me cansado muito hoje em dia, porque nunca se falou em vacina. O camarada lá quer ir para o México, o cara quer ir para os Estados Unidos, ó, tem que tomar vacina da febre amarela. Vai voando lá no posto de saúde, ó, tá aqui meu braço, me dá vacina da febre amarela. Nem perguntando o que, que é. Agora os caras viraram especialista da proteína spike, do ramo longo do não sei o que. Pô, nós estamos falando uma coisa séria. Então, de repente, fala um pouquinho de como que as vacinas são feitas, dessa diferença, talvez, entre elas, Fabiano, para a gente poder comparar aí as duas, a de Oxford e a Coronavac, que são as duas que a gente tem, até mesmo para falar um pouquinho na gestação sobre elas. Tá. Bom, a vacina de Oxford, né, ela é com um vetor viral. Então, ela tem um vírus, que é um adenovírus, tá, que carrega partes do coronavírus no seu componente ativo. Então, diferente da Coronavac, que é o vírus, o SARS-CoV-2 inteiro, totalmente inativado, né? Ele é diferente, por exemplo, da vacina de febre amarela, né? Que tem o vírus lá da febre amarela enfraquecido, né? E a gente fala sempre muito da febre amarela porque é uma das vacinas que apesar de um percentual extremamente baixo de efeitos colaterais, ainda é uma das vacinas que podem, né, dar efeitos mais evidentes, assim. Então, são vacinas essas duas, né, tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac, vacinas bastante seguras, né, do que a gente sabe até o momento. A tecnologia mais conhecida é de vírus inativado, né? É a vacina que a gente toma aí todo ano para gripe, que é de vírus inativado. Então, a gente sabe, apesar de ser vacinas que também tendem a ter uma proteção por um tempo menor, né? E ter que fazer uma vacina anualmente, né? É uma vacina bastante segura e que a gente conhece os mecanismos que elas propõem, né? Aham. Então, e aí entrando um pouquinho mais na questão da gestação, né? O raciocínio é muito parecido com o do vírus da gripe, né? E as indicações da vacina para influenza. Ah, bastante gente agora, a Dai Bertoldo entrou ali também, aguardando de informação de lactante, de gestante. Na verdade, assim, ó, todos os guidelines, tanto europeus, americanos, a recomendação da Anvisa, a recomendação da FEBRASO, da nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, imagino que a recomendação da Sociedade de Infectologia deva ser a mesma. As grávidas não foram testadas, ponto. Então, nós estamos falando em questão de segurança. Grávida não testou, lactante não testou. Os trabalhos foram feitos com pacientes que não eram grávidas. Então,
essa segurança específica com essa vacina nova, com esse vírus novo, não se tem para esse grupo de pessoas. Então, a recomendação é, nesse momento, não fazer enquanto não foi testado. Entretanto, Estados Unidos tem vacinado um monte de grávidas. A gente conhece, tem colegas nossas colega nossa que é linha de frente lá nos Estados Unidos, é intensivista lá nos Estados Unidos, e ela mesmo verbalizou. Olha, aqui está se vacinando grávida, está se vacinando lactante, e bastante. Se tu entrar tanto na recomendação da Febrasgo, se tu entrar no UpToDate, que é um grande site de atualização médica e de revisões, se tu ver a recomendação da COG, eles deixam bem claro que tudo é uma questão de bom senso. Tudo é uma questão de risco-benefício. Risco e benefício. Vamos pensar o seguinte: tu é uma grávida que trabalha na UTI do Covid, que trabalha na linha de frente. Tu vai ser afastada. Isso, geralmente, o que os hospitais estão fazendo é isso. Tem enfermeira da UTI do Covid, tu engravidou, o hospital vai te remanejar, vai te colocar numa função mais administrativa ou numa função assistencial, talvez numa função não de linha de frente. Mas, digamos que no teu caso, não. Tu ficou atendendo essa população de risco. Tu está num risco enorme de pegar a doença. E a grávida é um grupo mais vulnerável a complicações da doença. Tem mais internação hospitalar, tem um número maior de mortalidade, mesmo que seja pequeno, comparativamente com a população não grávida, é maior. As grávidas internam mais em UTI, são mais entubadas, recebem mais ECMO. Então, é um grupo especial, é um grupo delicado. Se tu pegar a doença, tu tem uma chance maior de ter complicação. Então, eu vou dar um exemplo, Edinho, que, por exemplo, acho que talvez o maior exemplo seja o marido dessa grávida, né? Se ele tem a gestante, normalmente ela vai ser afastada, como tu falou, né? Mas o marido, o filho ou algum familiar próximo que convive, né, pode trabalhar em linha de frente ou ter um risco maior de adquirir a Covid-19. Então, assim, o risco-benefício é isso. Se tu consegue se afastar nesse momento, manter um distanciamento da doença, né, estando grávida, ok, não precisa vacinar. Agora, se tu tem um fator de risco maior, né, especialmente, né, familiares, e que talvez nesse momento não conseguem se afastar do trabalho e não vão ser contemplados também com a vacina, né, a gente tem que pensar em fazer. Perfeito. E não é, e o que todos os manuais falam, que comparativamente a outras vacinas feitas com a mesma tecnologia, são vacinas que não dão efeitos adversos grandes, além de dor local, eventualmente uma febre, por exemplo. Tu não tem efeitos adversos grandes, tu não tem efeitos no feto, não aumenta aborto, não aumenta malformação. Então, por analogia, parece ser segura. Não se tem trabalhe com esse vírus atual, mas por analogia parece ser seguro. Então, eu acho que assim a gente responde mais ou menos essas perguntas. Tudo vai ser individualizado, tudo vai ser risco-benefício, essa comparação. O melhor contato é direto com o teu obstetra, é direto com o teu pediatra e em conjunto, talvez, com o infectologista responsável pelo hospital, fazer uma decisão conjunta. Isso, a gente vai ter provavelmente em seguida estudos, né, iniciando em gestantes, na pediatria, mas essas respostas a gente vai ter não a curto prazo, né? Vai ter estudo, inclusive, vendo o se o feto desenvolveu, a grávida recebendo durante a gravidez, se o feto desenvolveu imunidade, tudo é cena dos próximos capítulos. Apesar de gestação e lactação ser uma contraindicação aos estudos, né, talvez a gente tenha aí algumas gestantes no nosso centro aqui, nós temos algumas mulheres que engravidaram, né, pós entrada no estudo, né? Então, apesar da orientação, né, de se testar, fazer o teste de gravidez antes de receber a vacina, então essas pessoas vão ser acompanhadas ao longo do tempo também para ver, né, se foi uma vacina segura. Talvez a gente já tenha até resultados mais rápidos, porque já receberam e a gente pode divulgar alguma coisa
precocemente. Isso. Eu vou dar uma lida nas perguntas que entraram, Fabiano, para a gente ver se tem alguma que não respondeu, porque já faltam 10 minutos e eu tento nunca passar de 1 hora. E eu vou te deixar ali, depois eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente. A primeira pergunta que entrou é: pessoas com HIV, por serem imunossupressos, elas são um grupo de risco, estão nessa primeira linha para tomar do cidadão que não trabalha da linha de frente, ou não? Não, possivelmente não vão estar nessa primeira linha, tá? Já respondendo também, a gente teve, não era uma contraindicação ter HIV, desde que HIV controlado, né, para entrar no estudo. Então, a gente teve vários participantes com HIV e possivelmente a gente vai ter resultados também, algum resultado pelo menos em breve, tá? Mas Fabiano, não. por que, já que a gente está falando em vulneráveis e grupo de risco, até fazendo gancho lá no início, por que a população indígena que vivem afastados de muita coisa, por que eles são considerados, por que eles estão nessa primeira leva aí de pessoas a serem vacinadas? Não, normalmente obviamente pelo risco de uma contaminação rápida, né, Em massa, em numa comunidade. massa, numa comunidade, e por já serem, né, um povo com uma redução bastante grande de população, correu o risco de serem até Dizimados. extintos, né, por uma doença. Então, normalmente, acaba se pensando nessa prevenção. Difícil, né? É uma escolha de Sofia, né? Porque tu tá, às vezes, não dando para uma pessoa que está na linha de frente e que talvez vá pegar a doença e não vai poder atender outros, e aí outras pessoas vão ficar precisando de atendimento. É difícil. Mas, É. enfim, perguntaram de efeitos adversos da vacina que é com vetor viral, se tem alguma coisa diferente da outra vacina. Não, os efeitos colaterais também foram bastante baixos, né? No estudo apresentado da vacina de Oxford, também uma vacina bastante segura, não a curto prazo, vacinas bastante seguras, né? Como vão se comportar a longo prazo, isso só com o desenvolvimento dos estudos mesmo, né? Fabiano, se pode vacinar daí as pacientes que estão pretendendo engravidar? Eu acho que eu vou responder, pode vacinar. A gente, primeiro que tu está pretendendo engravidar, né? A gente sabe que a chance de gestação numa pessoa fértil aí por ciclo menstrual é ao redor de 20%. Então a gente está falando que a maior probabilidade é que não se engravide numa tentativa. E a gente não sabe quando essa pessoa tentante ela vai efetivamente estar grávida. E como o Fabiano acabou de falar, tem muita pessoa que entrou no estudo da vacina e depois se descobriu grávida e se mostrando segura também. Então, sim, acho que sim, essas pessoas devem se vacinar dessa maneira. Uma quarta pergunta que entrou de segurança para gestantes, isso aí a gente já falou. Se aquelas pessoas que já tiveram, daí estavam falando se pretendem engravidar, mas vamos passar para a população geral, não só para pretendente de gestação. Aquele que já teve a doença, faz a vacina ou não faz, Fabiano? Depois de Também, quanto tempo de doença? também faz a vacina. Assim, eu tenho orientado, né, podendo, claro que nesse momento é um pouco complicado porque a gente está com escassez de vacina, né? No mundo ideal, talvez a gente precise fazer uma vacina depois do terceiro mês da doença, que é onde a gente começa a ter uma redução dos anticorpos relacionados à infecção natural, né? Então a gente sabe que os anticorpos têm uma duração aí de 3 a 6 meses, é o que, né, em média está se mostrando nos estudos. Então, um raciocínio mais lógico, biológico, seria quando esses anticorpos estiverem iniciando a cair, né, em torno aí do terceiro mês ou adiante, a gente fazer um reforço, fazer um booster aí, né, fazer um reforço aí para que esses anticorpos voltem a subir. Tu acha que nesse momento, por exemplo, uma pessoa que é de linha de frente, tá, teve Covid há 1 mês e meio e foi chamada no seu hospital agora para fazer a vacina, seria uma coisa legal dosar daqui a pouco anticorpos nela para ver se faz ou não faz?
Seria interessante, né? A gente não tem essa resposta, né, Edinho? Em algumas situações, tu pode ter a reinfecção mesmo com anticorpo positivo, né? Mesmo na infecção natural. Então, mas é interessante ver, né, como é que está esses anticorpos e possivelmente programar, tendo essa possibilidade, uma vacinação um pouco Mais para frente, mais depois. tarde. É. Mas assim, isso é uma opinião, Oh, né? Eu não claro, claro, tenho não está dados desenhado, não está científicos desenhado, ainda, né, não está para desenhado. embasear, mas é um raciocínio mais lógico, assim, que isso, para mim, é muito claro, né? Uma pergunta que entrou ali agora, Fabiano. Quantos profissionais da saúde, tu já respondeu que não sabe, mas pelo menos nos dá um palpite, assim, quantos profissionais da saúde que não estão na linha de frente que poderão se vacinar? Eu acho que serão os próximos, né? Eu acho que vindo vacina vão A ser os partir de próximos abril, a. tu acha que a Não, eu linha de acho que vai frente até ser abril já antes, foi? né? Eu Antes? acho, não, é que eu acho que os profissionais da área da saúde já estão contemplados nessa primeira leva. Só que, né, nesse momento, pela escassez, mesmo para os profissionais da saúde, está sendo racionalizado e está sendo distribuído para quem está na linha de frente. Mas Ah, todos os profissionais da área da saúde vão ser contemplados primeiro, né? Fabiano, perguntaram se para gestante ou lactante seria melhor Coronavac ou Oxford. Daí é a mesma coisa, não vai ter. Primeiro, não vai ter opção de escolha, e segundo, que a princípio todas estão mostrando a mesma eficácia e a mesma segurança, mesmo efeitos adversos, mais ou menos. Pessoas que tiveram choque anafilático quando fizeram outras vacinas, se tu acha que talvez devam fazer. Eu acho que tem que ver e avaliar com qual vacina foi, né? Para ver o veículo. Para ver o Assim. veículo, a composição da vacina, porque não necessariamente a relação ao vírus não vai ter, né? Mas tem que ver qual composição que foi associada a esse choque anafilático, né? Quando a gente não sabe, ou quando tem história apenas, né? Aí de novo, é questão de risco-benefício e discussão direta com o seu médico. Perguntaram diferença de imunidade de anticorpos e imunidade celular, Fabiano. Bom, a imunidade de anticorpos, né? Então é isso que a gente consegue dosar habitualmente, né? São esses anticorpos IgM, IgG, que muitas vezes a gente usa para diagnóstico também da infecção. E a imunidade celular é o que a gente não consegue dosar, pelo menos no laboratório convencional. Então é indução de proteção, geralmente de linfócitos, né? E que pelo menos essas vacinas mais novas, né, como a vacina de RNA ou mesmo a vacina de Oxford, elas propõem em relação às vacinas de vírus inativado, né? Na teoria, a indução dessa imunidade ela é mais parecida com a Resposta infecção do. natural, né? Se crianças receberão, Fabiano. Nesse momento, não tem nenhum estudo para criança, né? Então, está começando também alguns estudos, né? Eu sei que até está previsto ter até um estudo da Pfizer no Brasil com crianças, né? Agora, se vai sair, quando vai sair, eu não sei ainda. Nós estamos falando em até que idade, quando está falando em criança? Até 17 anos, né? Crianças e adolescentes. Geralmente isso começa a partir de 2 anos, os estudos, né? Ah. E teve uma pergunta sobre os epiléticos, Fabiano, que talvez a vacina pudesse estar contraindicada em paciente com epilepsia, se isso era fake news ou não. Nesse momento a gente não tem nenhuma contraindicação documentada sobre isso. Assim, já recebi muitas perguntas, né? Toda doença controlada, né? Ela poderia, doença crônica controlada, ela poderia ser incluída nos estudos, né? Isso é muito a questão de risco-benefício também, discussão com seu médico e entender se realmente a doença está controlada ou não. Agora, uma contraindicação formal não existe. Fabiano, essa semana passada, eu acho, uns 10 dias atrás, saiu uma meta-análise. Eu vou trazer isso. A gente estava se propondo falar só da vacina, mas eu botei no roteiro porque eu acho que é importante, porque a gente sempre bate, as pessoas estão batendo muito de novo no tratamento precoce, tem formadores de opinião
políticos, médicos indo à mídia para estimular o uso de tratamento precoce. Saiu uma meta-análise ali sobre a ivermectina, que eu até te mandei, tu disse, qualidade científica dessa meta-análise muito ruim, e depois disso, entidades médicas, universidades, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil, Associação Médica Brasileira, AMB, se posicionaram contra o tratamento precoce, contra o kit precoce, dizendo que não há evidência, que ninguém recomenda coisas que não há evidência científica para ser feita. Tu quer reforçar isso? Tu quer te manifestar um pouquinho a respeito disso? Talvez dar a tua opinião sobre o tratamento precoce? Não, assim, quando a gente coloca, né, tratamento precoce, parece que a gente é contra tratar inicialmente a qualquer doença. Não, pelo contrário, né? As doenças infecciosas, quanto antes serem tratadas, normalmente elas têm uma resposta melhor. A grande questão é que nós não podemos substituir as medidas de prevenção por um tratamento que até o momento não tem evidência, né, de melhora dos pacientes, tanto nos estudos quanto no dia a dia, né? Quem trata, quem está acompanhando pacientes internados, muitos pacientes internam usando as medicações e uma coisa interessante seria pegar esses pacientes para falar sobre como utilizaram a medicação e o que eles próprios pensam depois de terem utilizado, né? Claro que a gente vai ter, não, mas a gente vai ter uma parcela que vai dizer que usou e melhorou, sim. Só que nós vamos ter 90, 95% das pessoas que vão melhorar independente de qualquer coisa, né? Pode tomar chá de boldo e vai melhorar, né? Então, tem outras medicações que estão sendo estudadas, tem alguma lógica biológica para serem utilizadas, mas até o momento, o que eu tenho comentado, Edinho, que assim, é uma doença que exige um acompanhamento precoce, né? Exige o médico ver o paciente, examinar o paciente e dar a segurança que o paciente precisa, né? E no momento certo fazer a intervenção, tá? O grande problema é que o nosso sistema de saúde, né, ou quase que o sistema de saúde do mundo todo não consegue comportar esse tipo de situação, né? Ou a única coisa é que a gente não pode substituir isso por um tratamento, né? E aí, falando hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina, zinco, vitamina D, azitromicina, corticoide precoce, ozônio. Tu pensou em testar o ozônio, né? E, né, que são coisas que até o momento não se tem evidência mesmo que funcionam e as pessoas, por estar tomando alguma medicação, se sentem seguras, né? É uma doença que realmente deixa as pessoas muito inseguras e claro que isso é totalmente compreensível, né? Claro, perfeito. Eu até perdi o fio da meada agora quando tu falou no ozônio. Mas assim, ó, eu vou, Fabiano, 5 minutos, tá? Tu vai me responder 2 coisas, nós vamos terminar. Eu sou teu paciente e eu chego para ti no consultório e te digo, Fabiano, eu não vou me vacinar. Como que tu pode me convencer? O que tu pode dizer para as pessoas para ajudar na conscientização da importância delas se vacinarem? Bom, eu acho que o histórico, né? A gente podia falar da história das vacinas, né? E isso já se mostrou ao longo de todos esses anos, desde o início lá com a vacina da varíola, né? Então, tentar mostrar que toda essa história leva para um benefício totalmente real, né? Não existe discussão sobre o benefício que as vacinas elas têm. Mesmo vacinas que não estão bem estudadas, digamos assim, como, vou dar um exemplo, a vacina antimeningocócica, né? Pegar não tem estudos bem desenhados e tal, mas
ela tem um benefício que é real e com o passar do tempo a gente foi vendo que era totalmente compreensível o uso dela, né? Atualmente, as vacinas que a gente tem precisam ser melhor estudadas, todas, nós precisamos ter um acompanhamento, porém nós temos estudos sim de fase 3, não são vacinas ditas experimentais ainda, diferentes de muitas drogas que estão sendo utilizadas, né? São vacinas bastante seguras, bastante conhecidas na sua tecnologia, e a gente só vai conseguir uma redução realmente desses casos de Covid ou uma minimização da pandemia, né, com uma imunidade de grupo, que é a chamada imunidade de rebanho e que vai vir apenas com a utilização das vacinas, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Obviamente, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Agora, quando a gente pensa num grupo, né, e como a sociedade hoje está se comportando, a gente precisa que cada um realmente faça a sua parte, né, para que a gente adquira aí uma imunidade de grupo e que essa doença seja minimizada. Aquela noção civil, né, de respeito que às vezes a gente vê que infelizmente se perdeu. Fabiano, acabou a última pergunta, acabou a vacina? Todo mundo recebeu, que beleza. Quanto mais tempo de não aglomeração, de máscara, de todas essas coisas, dá um palpite para nós. Como tu acha que vai ser o ano de 2021? Não, primeiro que eu espero que a gente consiga realmente vacinar o maior número da população possível, né? Os primeiros resultados lá em Israel já estão mostrando uma redução, né, de doença, de internações com a vacinação. Como isso vai se comportar, nós vamos ter que ver, né, ao longo do tempo. Não acho que a gente vai ter um substancial, assim, um número substancial de vacinados aí até junho, julho, né? Me preocupa um pouco a relação também com outras doenças, né? A gente tem que lembrar que a gripe o ano passado praticamente não existiu, então está se falando muito pouco nisso, assim, mas como vai ser a campanha de vacinação da gripe esse ano, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar nisso como vai ser e essa relação do próprio SARS-CoV-2 com outros vírus, né? Então, isso tudo acho que vai só com o passar do tempo, Edinho. Não quero chutar aí um número, porque eu acho que eu vou estar errando, né? Tu acha que a nossa vacinação vai ser anual, como é a vacina da gripe, por exemplo? É possível que sim, né? É possível que sim. Tem algumas vacinas, como a vacina da Moderna, por exemplo, né? Que eles estão com uma expectativa de uma proteção mais a longo prazo, tá? Eu acho que é uma resposta que a gente vai ter também, de novo, só no Só o final tempo dos para nos estudos, dizer. só o tempo para Como nos uma dizer. poesia bem escolhida, a poesia do início, né? Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Fabiano, o Brasil inteiro te agradece pela tua dedicação profissional, pela condução exemplar no trabalho incansável aí relacionada à Coronavac, o teu não medo de exposição, o teu não medo de enfrentar muitas vezes questões políticas e não científicas em defesa da ciência. A gente te agradece muito pelo NASCE, por tu estar sempre aí conosco. E como o Baú falou ali no início, ele dois deuses para ele, né? Que era tu e o Abel Braga, tu e o Abel Braga. Eu queria terminar dizendo que hoje eu vou exaltar 4. Tu, o Abel Braga, o Abel Hernandes e o Edenilson. Meu amigo, muito obrigado, querido. Obrigado, Edinho. Obrigado ao NASCE mais uma vez, né? Eu sempre comento assim, a gente não trabalha sozinho, né? O Hospital São Lucas da PUC, a gente só conseguiu chegar lá por uma coragem que a gente teve no início de encarar esse projeto com o Butantan, e eu devo muito à equipe do estudo que está
fazendo isso comigo. Hoje estavam lá até às 6 da tarde, fazendo a quebra do cegamento, vacinando os voluntários, né? E aos próprios voluntários, né? Todo mundo que acreditou, né? A maior homenagem que eu tenho dito é ver professores, colegas, amigos, né? Funcionários dos hospitais, colaboradores com quem eu tive muito convívio todos esses anos, acreditando no projeto, acreditando, obviamente, por causa do Butantan, mas dando um voto de confiança a mim e entrando, doando o seu corpo literalmente para um projeto, né, que foi realmente fundamental. Tem que agradecer a todos eles e realmente essa é a maior homenagem que a gente pode ter, a confiança de todos. Tá? Obrigado, Muito Fabiano. obrigado. Fica com Deus. Beijão. Valeu. Até a próxima.